Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. E eu sou o Will, mais uma vez. Perdi a conta de quantas vezes já. Will, você já veio pra ficar aqui no time da gravação, não tem mais volta, cara. Eu perdi. O professor tirou da reserva e botou como principal, você viu? Você tá. Agora a gente vai, antes de tudo, né, para alguns recados iniciais aí. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer os nossos queridos seguidores, ou Sério Sapiens, pelas doações. Lembrando que a gente é um projeto voluntário, então qualquer ajuda que vocês puderem dar, até R$1, já facilita muito para a gente conseguir trazer cada vez mais um conteúdo de mais qualidade. Sim, porque sim, faz muita diferença pra gente conseguir comprar os equipamentos e conseguir manter tudo, né? Uhum. E aproveitando, não esqueçam de avaliar a gente no Spotify, que agora tem essa funcionalidade, né, Will? 5 estrelas, por favor, gente. Eu sei que vocês gostam da gente. Exato, então dê 5 estrelinhas lá e o Will vai fazer um vídeo dançando no TikTok. Desenrola. Quem sabe, sabe. Né, quem sabe. E seguir a gente nas redes sociais, nas plataformas, dar um like, comentar e sempre interagir com a gente, que a gente tá lá e faz o conteúdo com muito carinho pra vocês. Não esqueçam de clicar no sininho pra ficar por dentro de todas as atualizações e novos posts e episódios. Tá bem da hora. Tá muito da hora. Então fiquem ligados e eu acho que a gente pode ir pro nosso episódio agora. E o que a gente vai falar hoje, Will? Hoje a gente traz um tema bem interessante, principalmente para esse mês de junho. O caso, a seleção sexual em animais. Esse é um tema que aí no mês dos namorados, né? O mês que todo mundo tá com as paixões afloradas aí, né? É um tema muito legal pra gente trazer, que gera muitas vezes bastante dúvidas aí, porque se a gente parar pra pensar, né? Como será que isso funciona no mundo animal como um todo? Será que além da nossa espécie, né, a galerinha aí escolhe parceiros, parceiras? Será que é simplesmente um amor à primeira vista ou tem algo a mais que isso? É muita coisa para se pensar. Então, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema dentro da biologia, né, que é muito importante, que é a seleção sexual, a gente trouxe mais um reforço aí para o time, que é a Érica Marques de Santana. A Érica, ela veio aqui ajudar a gente a conversar um pouco, tirar as dúvidas de vocês, que vocês mandaram nas nossas redes sociais. E eu queria pedir para a Érica se apresentar um pouco, então. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Érica, como a Gabi falou. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ecologia, e eu trabalhei durante o doutorado com seleção sexual. Tem sido meu foco de estudo há bastante tempo. A gente atualmente até trabalho com a Dani Rodrigues, do Voyeur de Animais Coloridos. Ela produz conteúdo pro Twitter do Voyeur, eu produzo conteúdo pro Instagram do Voyeur, e sigo fazendo pesquisa e publicando artigos na área. Já aproveita então, né, o pessoal que tá ouvindo aí vai lá olhar a página, que é bem legal também, tem bastante conteúdo interessante sobre seleção sexual, então fica aí a dica já. Não se preocupem que a gente deixa depois todos os links para vocês conseguirem acessar com mais facilidade. Sim. E para começar, eu acho que a nossa conversa aqui entre biólogos, né, que a gente é uma raça, não pode ouvir falar nem de bicho, de nem nada do tipo, que a gente já tá se reunindo e conversando sobre. E o papo rende. O papo rende, esse é o problema muitas vezes, rende até demais. Mas vamos lá, né? Para começar, eu acho que para balizar, assim, a conversa, o que seria, o que a gente pode falar que é a seleção sexual, né? É igual à seleção natural que o pessoal ouve aí, né? O que seria essa seleção sexual? Que antes da gente falar a definição, tem uma definição certinha, a gente tem que pensar que quando a gente pensa em seleção e evolução, a gente pensa muito em sobrevivência, mas esquece que os organismos têm que se reproduzir. E quando a gente está falando de espécies sexuadas, aquelas que têm gametas machos e fêmeas, ou indivíduos machos e fêmeas, esses gametas têm que se encontrar de alguma forma. Sem reprodução, não é gerada uma nova geração, então a evolução nem acontece. Então a seleção sexual, ela tá dentro do guarda-chuva da seleção natural,
já que ela influi, só que ela influi especificamente na parte reprodutiva. Define como os organismos e se esses organismos vão se reproduzir. A definição certinha seria a diferença. Seleção sexual é a seleção que emerge de uma diferença não aleatória entre o número de descendentes deixados por indivíduos do mesmo sexo. Por que não aleatória? Porque um indivíduo, por exemplo, vamos falar de macho. Um macho vai deixar mais descendentes que o outro macho de acordo com alguma característica que ele tenha. O mesmo vale para as fêmeas. Por isso que é não aleatória, porque depende de uma característica ou de várias características que esses indivíduos possuem. E a seleção sexual, ela é um tipo de força seletiva, né, que promove a evolução e que emerge de duas forças, de dois mecanismos, vamos dizer assim, de dois mecanismos. Que é a competição entre indivíduos do mesmo sexo pelo acesso aos gametas do sexo oposto e a escolha de um dos sexos por indivíduos ou gametas do sexo oposto. Então, acho que essa é a forma mais objetiva de definir o que é essa seleção sexual e por que ela é tão importante. É importante porque, como qualquer força seletiva, ela leva a evolução de características nas espécies. Pode até levar a especiação. Sim, com certeza. Bem detalhado. Eu imagino, a Erika pode corrigir, que essa ideia geral é que esse atributo, né, que você falou, condição vantajosa, vai sinalizar que aquele indivíduo vai ter alguma vantagem no ambiente e ele vai acabar, então, de forma bem resumida, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a fêmea, é muito interessante para ela que a prole, né, que vai ser gerado, tem aquele atributo específico que vai aumentar as chances daquele indivíduo sobreviver ou não no ambiente, né? Essa é uma das hipóteses teóricas sobre por que a escolha das fêmeas evoluiu. Sim. Mas existem outras. Então, não necessariamente aquele macho... Pra começar, a gente vai falar sempre de fêmeas e machos só pra facilitar. Sim. Não é sempre bem assim, mas eu acho que pra entendimento é mais fácil. E depois a gente fala de por que não é bem assim sempre. Partindo desse papel de fêmeas escolhem machos e machos competem, só pra facilitar, nem sempre o macho mais atrativo, seja porque ele é mais colorido, seja porque ele fez uma dancinha mais legal, como acontece em muitas das aves, ou só porque ele é mais forte e controla o harém, como acontece em um monte de servídeo, nem sempre isso é indicativo de que o macho tem maior sobrevivência e vai gerar filhotinhos com melhor qualidade. Nem sempre. Características que evoluem por seleção sexual podem evoluir porque são um bom indicativo de qualidade do macho. Isso pode. Essa é uma das hipóteses, mas tem outras. Posso falar sobre elas pra vocês, se vocês quiserem, de cada uma das outras. Estou todo curioso. Acho que vou dar um contraste na situação do que estamos acostumados a escutar mesmo. Na verdade, existem outras. Primeiro a gente divide o que a fêmea ganha em escolher o macho. Acho que essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Ganhar filhotinhos com muito boa qualidade, filhotinhos que vão sobreviver muito mais, é uma grande vantagem. Mas não é a única. Algumas vezes a fêmea ganha em sobrevivência. Os machos que ela escolhe, por alguma característica, são aqueles que defendem melhores ambientes, territórios com mais recursos, com mais comida, constroem um ninho ou um refúgio melhor, que ela vai ficar lá dentro. Então a fêmea pode ganhar benefícios que a gente chama de benefícios diretos para ela, ganhando recursos que ela mesma vai ter que competir por eles. Quando o macho oferece, por exemplo, tem alguns machos, inclusive de Atrópodes, que ele constrói um ninhozinho pra fêmea botar os ovos. Ela não precisa construir o ninhozinho pra ela botar os ovos. O macho já construiu. Ela pode escolher o macho pelo melhor ninho. Esse é um exemplo. Tem também os benefícios indiretos. Dentre eles, entre esses que vocês falaram. Filhotinhos com melhor qualidade, que vão sobreviver melhor. Mas tem um outro benefício indireto, que é uma hipótese proposta por um pesquisador em 1930, 1915, que diz respeito a... Eles chamam a hipótese do filho sexy. Pensa assim, se a fêmea escolher o macho porque ele é muito atrativo, os filhos dela, se eles herdarem aquela atratividade do pai, também vão ser sexys e também vão conseguir um monte de namorada e também vão ter um monte de filhotinho. Então, na verdade, o que os filhotinhos dela estão herdando é a atratividade. Por isso que ela é chamada de hipótese do filho sexy. Também vai ter uma influência depois na reprodução. Né? Ela vai ter muitos netos, no fim das contas, né? Porque ela vai ter filhas que vão também gostar daquele jeitão dos machos.
filhos que vão ter aquele jeitão, essa coisa se retroalimenta ao longo do tempo. Tem também uma última hipótese que há estudos empíricos. Todas essas hipóteses têm estudos empíricos, tudo bem? Então a gente tem exemplos na natureza de cada uma dessas hipóteses. Pesquisadores encontraram esse tipo de evolução para características sexualmente selecionadas, exemplos reais de cada uma dessas hipóteses, tá? Tem uma que é muito legal, que eles chamam de exploração sensorial. E que negócio é esse? Vamos supor que por algum motivo aleatório, porque a genética tem muito disso, né? Algumas mutações surgem ao acaso. A fêmea gosta, sei lá, de vermelho. Ela come fruta vermelha, ela gosta de ficar perto de flor vermelha. Tem alguma coisa muito louca na capacidade cerebral da bichinha. Ela curte uns vermelho. E aí, por também acaso, surge um macho mutante na população que é vermelho. Ela vai escolher aquele macho porque sim, porque ela já gostava de vermelho, o macho é vermelho e é isso que vai acontecer. Então, hoje também se sabe, e tem exemplo real, que algumas evoluções de características do macho surgiram depois da escolha da fêmea. Lembrando que a capacidade de escolher também é uma característica. Sim, E a gente nunca para pra pensar nisso. Então, assim, escolher ou não pode ser uma característica que é herdável. Se a filha tem a mesma escolha da mãe, é uma característica e é herdável, então tá sob evolução. Tanto quanto a característica que é escolhida do macho. Sim. Não, mas é bem interessante esse ponto que você colocou da capacidade de escolher. A gente tá falando bastante sobre fêmea, escolher e tudo mais. Eu acho que é interessante a gente frisar por que tem muito essa escolha. Em alguns dos casos, né? Não são todos. Mas acho que realmente por conta do investimento que acaba tendo da fêmea. Principalmente na produção de gametas. Como a gente já conhece, as fêmeas elas acabam produzindo poucos gametas, só que grandes, né? E que tem um custo energético muito grande. Em contraste aos machos, que produzem vários, né? E de baixo investimento energético. Então, para a fêmea, é interessante ela fazer uma escolha bem Investimento, né? premeditada, para assim dizer, para não perder esse investimento. Olha lá, scripto. Essa sequência lógica, né, que se inicia no quanto cada sexo investe em gameta. E por isso a gente esperaria diferenças no número máximo de filhotes que cada um pode ter. Porque eu acho que esse é um pulo que a gente esquece. Quando a gente fala de número de gametas, a gente tá pensando, então a fêmea pode ter quantos filhotes ao longo da vida? É muito inferior ao número de machos. Então, em teoria, dado que é como se ela tivesse menos para apostar. Então ela vai escolher melhor, vai ser aposta de baixo risco, né? Ela vai escolher com um pouco mais de cuidado. No caso dos machos, ele pode aumentar esse risco. E por isso eles competiriam por parceiras sexuais e fêmeas escolheriam parceiros sexuais. O nome que a gente chama lá na teoria é de paradigma Darwin-Bateman, porque o Darwin, muita gente não sabe, mas ele publicou outro livro, tão importante quanto, além da origem das espécies. O nome do livro é A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo. Foi publicado em 1871, 12 anos depois da origem das espécies. Nesse livro ele define seleção sexual pela primeira vez. E ele percebeu que tinha alguma coisa muito esquisita quando ele via, por exemplo, umas aves em que o macho era muito colorido, tipo a cauda do pavão, e a fêmea lá toda sem graça. E aí ele queria entender por que raios os bichos eram tão diferentes entre os sexos. E logo depois disso, Bateman, que é um outro pesquisador, fez um estudo com moscas, que ele encontrou de fato que haveria essas vantagens para o número de descendentes deixados por machos e fêmeas. Esse número era maior quando fêmeas escolhiam e machos competiam. E conseguiam muitas e muitas cópulas. Eu acho que é daí que vem o que a gente chama de papéis sexuais tradicionais, entre muitas aspas. Que são o que se esperaria partindo da anisogamia e de vários padrões que a gente de fato vê, que são machos que competem, fêmeas que escolhem. Isso é interessante porque, obviamente, né, a partir dessa origem que Darwin estabeleceu para a seleção sexual, a gente teve vários avanços até então, né? Muita coisa mudou e a gente estava até comentando que aí a pergunta, será que esse padrão tradicional, ele é um viés que o ser humano traz para as pesquisas científicas ou não existem outros padrões possíveis de comportamento quando a gente está falando de comportamentos da seleção sexual? Eu acho que a gente tem que pensar que, por exemplo, qual o número máximo de filhos que um homem pode ter? Sei lá, o Guinness Book tá lá, foi 888. Quantos homens você vê deixando 888 crianças? Não acontece. Isso na nossa espécie. O número máximo de filhos de uma mulher foram 69. Eu acho que vocês não conhecem muitas mulheres que tiveram 69 Olha, eu acho que é filhos. difícil. Biológico. Nossa, imagina. Então, assim, a gente tem outros, tanto na nossa espécie quanto em qualquer espécie, a gente tem várias outras tipos de
peneiras de fatores que determinam o sucesso reprodutivo de um indivíduo. Não só o número de gametas. E aí vem o primeiro complicador. Quando a gente olha só o número de gametas, a gente está ignorando pressões ambientais, variação intrapopulacional, disponibilidade de outros indivíduos, quanto é fácil encontrar outros indivíduos da mesma espécie. Então, assim, o custo que a fêmea tem em ter filhotes não está só relacionado ao quanto ela investiu lá atrás de gametas, como também o mesmo vale para os machos. Então tem machos que vão gastar muito mais, como no caso do cavalo marinho, ele gera os filhotinhos dentro, né? Ela põe os ovos, ele fica com os filhotinhos lá, ele que carrega esses filhotes. Faz mais sentido você pensar que no cavalo marinho o macho escolhe, já que ele que está carregando esses negócios. Não importa quantos espermatozoides ele produziu, ele tem um espaço na bolsinha. Cabe tantos ovos. Não importa quantos ovos a fêmea tem. Então, quando a gente vê essas espécies que a gente chama de papéis sexuais invertidos, ou inversão de papéis sexuais também, que muitas aspas. Porque, na verdade, eu acho que a inversão vem mais do que a gente sabia antes e do que a gente sabe agora, do que necessariamente já sempre assim ou sempre assado. Eu acho que é importante a gente olhar quais são os fatores que limitam o sucesso reprodutivo de cada sexo. Para a gente, a partir daí, pensar em quais as hipóteses, olhar de novo para o paradigma Darwin-Bateman, as hipóteses teóricas que a gente tem, e para aquela espécie, ou para aquele grupo, que hipótese a gente, com base na teoria, com base no que a gente observa, o que a gente espera que seja mais limitante para machos, para fêmeas, como a gente imagina que ocorrerá essa escolha ou essa competição. É importante, assim, pensar fora da caixa pelo fato de que a gente justamente depende de diferentes fatores, né, como você falou. Então, vai dependendo do comportamento de cada espécie e do que é importante para aquela espécie. E do arcabouço, da onde a evolução está agindo, né? Lembrando que a gente que só evolui, que a evolução ela se baseia no que já tem. Então, assim, qual material genético acumulado ao longo da história evolutiva daquele grupo, quais tipos de mutações são possíveis. A gente vai ver em mamíferos, por exemplo, que o tempo de gestação é um fator limitante. Então é muito fácil a gente ver papéis sexuais tradicionais em mamíferos, né? Machos que defendem haréns, fêmeas que escolhem esses machos. O que não quer dizer que as fêmeas não compitam. Diferente do que o Darwin e o Bateman achavam, hoje a gente sabe que em alguns haréns a competição entre as fêmeas por posições no bando, por a atenção do macho líder, então, assim, macho, né, que mantém o bando. Então, esses detalhes, que não são detalhes no fim das contas, também determinam a evolução, já que a gente está colocando pressão seletiva também sobre as fêmeas nesses casos. Isso sem falar em outros grupos, como em peixes, em que é super comum a gente ter machos escolhendo e fêmeas competindo, ou machos tomando conta de ovos. Tem muitos casos de cuidado paternal, que a gente chama, né? Em peixes. Em insetos, então, é uma festa, né? Tem de tudo. Tem papéis sexuais tradicionais, tem inversão, tem um meio termo. Inseto é um universo, assim. A diversidade é tanta que dá pra achar de tudo um pouco. Então, é um tema muito interessante, no fim das contas. Eu sou suspeita que eu adoro. Mas eu entendo, porque até pra gente que não é da área, assim, apesar de ser biólogo, a gente tem uma curiosidade bem ampla pelas coisas, mas seleção sexual é um tema, assim, que dá pra falar de muita coisa, dá pra ficar até amanhã conversando, né? Esse Tinder do mundo animal. Mas eu acho que é importante, por exemplo, talvez quem não é biólogo, quem não é da área, a gente distinguir algumas coisas, né? Então, por exemplo, as pessoas sabem que existe uma diferenciação entre os sexos, a gente tem aí o que a gente chama de dimorfismo sexual, né? Que é essa diferenciação. Essa diferenciação influencia alguma coisa, por exemplo, na seleção sexual? Como é que isso funciona, assim? Dimorfismo sexual, por muito tempo, foi apontado como um indicador claro de que havia uma diferença na seleção sexual entre os sexos. Então, se os machos eram muito maiores, muito mais fortes, eles estavam competindo, as fêmeas escolhendo. E, de fato, isso acontece para muitas espécies, como elefante marinho, essas coisas que eles têm haréns gigantescos. A gente sabe que o tamanho do macho em relação às fêmeas é um bom preditor de quantas fêmeas ele consegue monopolizar. Então, quantos filhotes ele vai ter. Porém, a gente sabe também que há outros fatores que podem levar à evolução de dimorfismo. Lembrando que há uma diferença genética em muitas espécies, inclusive cromossômica, entre machos e fêmeas. Sim. E isso pode gerar diferentes nichos ecológicos ocupados pelos organismos pela forma que eles utilizam esse ambiente.
Hoje a gente tem estudos que mostram que às vezes a dieta de machos e fêmeas acaba sendo diferente. Ou porque eles têm estratégias diferentes, ou porque durante, sei lá, período reprodutivo, fêmeas ocupam um espaço e machos outro, enfim, ou por causa de dominância dentro do grupo. Então, se há uma diferença, ou por causa de taxas de dispersão, a gente tem um monte de fator. Acontece independente do motivo, se há uma diferença no uso do ambiente ou no uso da comida entre machos e fêmeas, isso ao longo do tempo pode levar a dimorfismo, independentemente da seleção sexual. Lembrando que diferenças entre os sexos não quer dizer exatamente que ela surgiu por seleção sexual. Seleção sexual diz respeito a essa interação entre machos e fêmeas para conseguir reprodução. Muitas vezes a gente... Desculpa. Não, que isso. É porque tem essa confusão, às vezes, de você colocar como sinônimo, sabe? Pra quem não é da área, tipo, o dimorfismo sexual é a mesma coisa que seleção sexual, sabe? Sim, se há outros fatores, outras, por exemplo, estratégias ecológicas diferentes. A gente está falando de seleção natural, a gente está falando de ecologia, de comportamentos. Os indivíduos, por algum outro motivo, relacionado a outras coisas que estão relacionadas ao sexo, não por causa de sexo, mas porque eles têm... Algumas diferenças entre os sexos levaram a diferença em outras estratégias ecológicas, podem levar a dimorfismo. Tem um exemplo, por exemplo, quando a gente pega as hienas, já teve... você ia falar? Eu ia falar. Porque tem uma característica que deu muita polêmica, assim, né? Que é você, supostamente, né, na mídia saiu, as hienas teriam o órgão sexual, hienas fêmeas teriam um órgão sexual masculino, né? Tipo, como assim? Como que isso pode? Então, é por isso que eu trouxe esse tema do dimorfismo sexual, né? Porque muitas vezes confunde mesmo. O caso das hienas é até interessante de ver, porque nela tem essa, no caso, inversão de papéis até certo nível. A Érica pode até corrigir se estiver errado, mas no caso as fêmeas acabam tendo um papel de dominância no bando, não é mesmo? Sim, no caso das hienas, as fêmeas são líderes do bando. Na verdade, aquilo não é um pênis, é um clitóris comprido e erétil. Lembrando que quando a gente olha a origem embrionária dos órgãos sexuais, mesmo na nossa espécie, até um certo momento o feto é todo igual, e os mesmos tecidos que geram o pênis é o que geram o clitóris. Então, no fim das contas, né, a gente está falando de tecidos equivalentes. No caso da hiena, é um clitóris gigante, que é erétil, mas ela também tem filhos por ali. Então, é bem complicado. A mortalidade das hienas é super alta durante os partos. E as fêmeas, elas são dominantes, elas lideram o bando. Nesse caso, elas são bem agressivas. Diferente de outros grupos de mamíferos em que os bandos são liderados por fêmeas. Os bonobos, que é aquela espécie bem parecida com os chimpanzés, e tão aparentada com a gente quanto os chimpanzés, as líderes do bando também são fêmeas. E elas controlam as tensões no bando com sexo. E quando eu falo sexo, todos os tipos de sexo, eles se estimulam sexualmente de forma oral, de forma tátil, no bando todo. Então a gente tem dois parentes muito próximos a gente, que são os chimpanzés, que são... Os machos são extremamente agressivos, os bandos são liderados por machos, e o controle das regras é por meio de força de violência. E a gente tem os bonobos, que são liderados por fêmeas, é uma espécie extremamente pacífica, eles são até menorzinhos, e os controles dos conflitos é resolvido por sexo. Isso a gente tá falando de dois parentes muito, muito, muito próximos, assim. A gente divide com ambas as espécies 99,9% dos genes. Então, você vê que mesmo nos nossos parentes próximos é meio complicado pensar no que você pode esperar. Uma outra curiosidade sobre bichos curiosos, os lêmures também têm bandos de fêmeas, liderados por fêmeas. Mas nesse caso, os machos competem para ser do bando daquelas fêmeas. Então, por mais que seja um sistema poliândrico, tenha uma fêmea em parceria com vários machos, nesse sistema os machos ainda tentam competir por essas fêmeas, para ficar com essas fêmeas por algum motivo. Aí vocês me perguntam, mas o que levou à evolução ou ao surgimento de cada uma dessas famosas inversões? Por que não é como a gente preveria de acordo com a teoria da anisogamia, né, o paradigma da Darwin-Bateman? Eu acho que aí você tem que estudar a história evolutiva de cada um desses grupos. Porque, como eu falei, tanto ocupação do espaço, variação na disponibilidade de recursos ao longo do tempo e outras limitações que aconteceram, as próprias interações entre grupo, essas coisas os cientistas estudam olhando a filogenia, olhando para trás, conseguindo olhar, quem consegue, né, quando a gente tem acesso a fósseis, a gente compara com os fósseis,
com os ambientes em que esses organismos estavam ao longo do tempo, e assim a gente vai tentando entender como que houve essas evoluções de coisas Sim. que parecem muito fora de padrão, né? Pelo menos pelo que a gente esperava, que isso é muito envolve o nosso viés da coisa também. Eu só vou fazer um parênteses, né? Pra quem não sabe, que você falou poliândrico, é quando, no caso, a fêmea tem mais, né? De tá ligada aí a mais de um macho. A definição clara, assim, a gente chama de poliginia quando o macho copula com mais de uma fêmea durante o período reprodutivo. E a gente tem muito essa coisa de que sistemas poligínicos a gente associa claramente a esses sistemas de haréns. Poliandria é simplesmente quando a fêmea copula com mais de um macho durante o período reprodutivo. Pode ou não envolver haréns invertidos, como no caso das jassanãs, que são aves em que as fêmeas têm haréns de machos. Quem cuida dos ovos são eles, ela copula com vários, deixa os ovos em vários ninhos desse harém, e eles é que cuidam. Mas não necessariamente. Tanto nos dois casos, pode ser visto... Definições são complicadas, porque elas podem ser usadas de mais de uma forma na literatura. Mas a forma mais simples, que menos a confusão, seria com base em quantas cópulas, né? Ou quantos tipos diferentes de cópulas ou acasalamentos cada sexo faz com outro sexo, né? Com variação durante o período reprodutivo. E tem poliginandria também, quando são sistemas em que, né, criam-se famílias, que nem a gente tem um caso da Prunella modularis, né, que é ferreirinha, o nome desse passarinho, que a gente pode encontrar na natureza sistemas poligínicos, sistemas poliândricos, famílias, né, famílias poligínicas, famílias poliândricas e famílias poliginândricas. E como assim famílias? Famílias mesmo, assim. É um palavrão, né, quase. Famílias mesmo, assim, quando se junta tipo um macho e duas fêmeas e eles fazem 2 ninhos, cada fêmea põe seus ovos lá e o macho ajuda as duas a cuidar dos filhotes. Ou poliândrico, tem uma fêmea, 2 machos, ela copula com os dois e os dois ajudam ela a cuidar dos ovos. Quando é poliginândrico, todo mundo se ajuda, tipo 2 fêmeas e 2 machos, sabe? Sim. Então, assim, a mesma espécie, estamos falando da mesma espécie, neste tempo a gente olha pra natureza e encontra 3 tipos de sistemas de acasalamento. Gente, dá pra ver que é bem complexo. Não tem, assim, muito padrão de... Assim, alguns têm, assim, a gente pode... Falando assim, parece que a gente tá sempre dando tiro no escuro. Na verdade, essas hipóteses teóricas feitas com base em papéis sexuais tradicionais, elas são o norte ainda, porque elas têm premissas, se você substituir machos e fêmeas lá das hipóteses por indivíduos de um sexo, indivíduos de outro sexo, elas são super coerentes e embasadas pra gente testar em diversos grupos. Sim. Inclusive nos grupos que você esperaria papéis sexuais tradicionais. Então, acho que é menos a gente achar, joga tudo fora porque o Darwin não sabia o que estava falando, e mais a gente olhar, Darwin foi muito bem porque ele sabia, o Darwin e o Bateman, até aquele momento. Para muito aquela bem época, mesmo. sim. A gente... Você fica surpreso. Não, e até hoje as hipóteses, as premissas, as previsões que elas fazem, né? As premissas são pressupostos. Então, assim, da onde você parte, o que você espera e aonde você chega, elas servem muito. E a gente ainda estuda com base nelas. Talvez seja só, em vez de colocar macho e fêmea, usar sexo 1, sexo 2, tá tudo bem. Mas é importante porque é assim que a ciência funciona, né? A ciência ela é construída em bases, né? A gente vai colocando uma base de cada vez. Exato. Então, por isso que o pessoal às vezes confunde, né? Principalmente nessa época, né? De fake news, né? Negacionismo e tudo mais. Porque a ciência cada hora está sendo contraditória. Não, gente, a ciência ela é construída com base em cima de base, né? Então, aos poucos, a gente vai formando ali uma coisa mais robusta sobre aquele tema. Então, a gente nunca joga fora algo. Não, e a gente... Pode falar, Will. Desculpa. Vou falar que a ciência, ela tem essa necessidade de se atualizar. Ela tá toda hora sobre... Você tá testando novas hipóteses, você tem acesso a, por exemplo, novos equipamentos, novos métodos que permitem trazer mais informações. E aí você acaba atualizando as que já tem. Tudo isso para, que nem a Gabi comentou, para chegar num resultado mais robusto ao longo do tempo. E aí... Você acumula também informação, né? Uhum. Que bom que a gente revê coisas e olha de novo as nossas hipóteses teóricas quando a gente tem novas informações, senão não seria ciência. Senão a gente estaria só repetindo, sei lá, algo relacionado à crença daquele cientista, e não pode. Que bom que a gente, nossa, descobrimos algo novo. Pera, vamos olhar de novo aquela teoria lá atrás, ver se ela continua fazendo sentido, ou se ela precisa de um upgrade. Gente, as pessoas entendem tanto upgrade de sistema, de celular, de computador, por que é difícil entender que a ciência tem upgrades, né? Você não tá ignorando tudo que você sabe até ali. Você tá atualizando, você tá melhorando, e que bom. Exato. É assim que ela funciona, tem que funcionar assim. Uma ótima comparação, acho que ficou bem didática até.
E é uma coisa. E também é bom lembrar que quando a gente tá falando de seleção sexual, mas alguns momentos a gente acaba tocando na evolução em si, né? E é importante a gente lembrar que evolução é mudança, né? Ela não é uma coisa do ponto de vista de melhoria antropocêntrico, né? Do ponto de vista do homem em si. A evolução é uma mudança de características ao longo do tempo, e isso vai conferir ou não algum tipo de vantagem, né? Assim, falando bem, né, do resumo do resumo do resumo. Mas a gente pode ter vários tipos de processos ao longo disso. E é por isso que a gente tem tanta diversidade, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar um caso bem icônico que uma seguidora nossa mandou, né? @zcisa, não foi, Will? Foi. Que ela lembrou o caso do louva-a-Deus, né? Que a louva-a-Deus fêmea come o macho depois do sexo para ficar mais fértil. Eu fiz um post recentemente sobre isso lá no Voi. E é muito legal pensar nisso, porque um estudo recente mostrou que, na verdade, o macho, ele é pra louva-a-Deus fêmea, uma espécie que eles fizeram lá na Califórnia, ela é um ambiente que não tem tanta comida assim. Então o macho é uma presa gigantesca que literalmente se jogou nos braços dela. E ainda assim vai te dar filhotes. Mano, ela tá muito bem com aquilo. Assim, tem uma vantagem muito grande. Já em algumas espécies de aranha, comer o macho é diferente de comer uma presa qualquer, aumenta a fertilidade. Então você vê que duas espécies canibais, com canibalismo sexual, a função de comer o macho pode ser um pouquinho diferente. No caso do louva-a-Deus é só uma presa grande. Se desse outra presa daquele tamanho pra ela, seria a mesma coisa. No caso daquela aranha, já faz diferença porque alguma coisa no que tem ali de consumir o macho já aumenta o fitness, né? A aptidão, quantos filhotinhos ela vai deixar. E essas coisas, foi uma coisa que você falou muito legal de evolução. As pessoas sempre pensam, evolução é uma mudança que gera uma vantagem. Na verdade, evolução é uma mudança que não gerou desvantagem, porque tem um monte de característica que só tá aí porque não é um problema. Se ela surge ao acaso e não tá prejudicando, não aumentou a mortalidade, não reduziu o número de filhotes, ela não some mais. Então ela pode ser gerada ao acaso, trazer vantagens ou não trazer desvantagens e ir ficando. A gente tem E é muito difícil porque a gente tem uma visão muito adaptativa da evolução, né? Parece que sempre tem que ter uma adaptação, sempre tem um porquê. Nem sempre, muitas vezes não tem. A gente chama isso de... tem caracteres neutros, né? Quando a gente fala de evolução. Isso. Então, é muito importante. A gente, às vezes, sempre volta nessa tecla, porque eu ainda ouço muitas pessoas falarem de evolução como justamente, né, algo que vai conferir vantagem do mais forte e tudo mais. E não é bem assim, gente. Pode falar, Will. Não, era isso mesmo, porque às vezes, por exemplo, algumas dessas características elas estão associadas a algum gene que, por coincidência, estava no mesmo cromossomo ou um cromossomo sexual, por exemplo, de alguma espécie, e por seleção natural de alguma outra, acabou, no caso, sendo passado adiante também. Tipo, que nem comentamos por coincidência ou por ao acaso mesmo. Sim. Mas, aproveitando que você comentou aí do post lá, eu lembrei do outro caso bem emblemático. Acho que todo biólogo deve ter escutado sobre isso, falando sobre seleção, principalmente sexual. No caso do pescoço das girafas. Que eu lembro de ter visto uma coisa no colegial, aí na graduação já começou a mudar para outra coisa, que falavam que o pescoço das girafas, no caso, foi selecionando para conseguir alcançar, para alimentação, caso de alimentação. E recentemente já tem algumas hipóteses comentando sobre situação de seleção sexual mesmo, não é? Sim. Esse ano, acho que foi na Nature ou na Science? Eu sempre confundo. Mas eu postei, eu usei esse artigo e agora me fugiu qual das duas, mas enfim, não importa. Descobriram um novo girafídeo ancestral lá na China, que deu uma clarificada aí nessas questões do pescoço da girafa. Ele dava cabeçadas. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas as girafas, elas brigam, os machos brigam por pescoçadas. Bem feio, assim. Eles dão uma pescoçada uns nos outros, eles usam o pescoço como pra estilingar a cabeça no outro, uma coisa meio esquisita. E aí eles descobriram que esses girafídeos não tinham pescoção, esses ancestrais, eles tinham um pescocinho, mas era um pescoço muito forte, muito robusto. E em cima da cabeça eles tinham um capacetezinho de queratina, provavelmente utilizado pra brigar. Aí você me diz, mas então o pescoço da girafa não evoluiu pra conseguir comida? Não, ele também evoluiu pra conseguir comida. A questão é que em algum momento, machos estavam brigando
E esse pescoço foi ficando muito mais forte, porque machos que tinham um pescoço bem forte, com uma estrutura óssea forte, muscular, circulatória, tudo forte, brigavam melhor entre si. E essas estruturas, elas permitiram que quando o ambiente ficou mais árido e a comida ficou mais escassa, alguns indivíduos que nasciam com um pescoção maior, por uma questão de variação na morfologia populacional. A gente tem, né, gente muito alta, gente muito pequenininha. Isso acontece na nossa espécie. Isso acontece com girafas, isso acontece com tudo quanto é bicho. Esses caras tinham vantagens de ser muito pescoçudo. E a estrutura forte anterior permitia que eles nascessem com o pescoço muito grande e não fosse pescoço que ia cair, né? Porque se é um pescoço fraco, não fica, gente. 2 metros de pescoço, não vai ficar. E aí você vê a interação da força de seleção sexual junto com a força que o próprio de seleção natural por competição por comida no ambiente, ambas juntas foram fazendo com que os pescoços fossem cada vez maiores, porque hoje cientistas descobriram que tem várias formas de combate entre machos dentre as espécies que existiram e que existem de girafídeos. Todas elas usando o pescoço de alguma forma, ou pescoçada, ou só pra ameaçar, ou cabeçada. Então você vê que haviam machos brigando, fêmeas herdando aquilo só porque não estava ligado ao sexo, então assim, era uma característica que era herdável para todos os filhos, independente das fêmeas não usarem aquilo, né? E que trazia vantagens no ambiente. Então, na verdade, não é uma hipótese ou outra hipótese. São ambas as hipóteses. Talvez a origem tenha sido por seleção sexual, mas a questão do ambiente favoreceu muito. Foi crucial para a evolução desses pescoços. E isso é muito complicado de explicar para quem é para quem não é da área. Sim, nossa. As pessoas normalmente buscam respostas muito, muito objetivas, principalmente quando envolve evolução. Mas os animais, né? Os animais, qualquer outro organismo, plantas, enfim, não tá evoluindo no vácuo. Tem ambiente, tem competição dentro da espécie, né? Dentro da população. Tem entre outras espécies ali naquele ambiente. Tem competição por comida, tem predador. Tem um exemplo que eu uso muito em aula, quando eu dou aula de seleção sexual, que é do Tungara Frog. Eu não sei se vocês conhecem. Não lembro. Que ele é um sapinho lá do Panamá. Super famoso, super estudado em estudos de seleção sexual. E ele tem um tipo de canto que tem uns chucks no fim, assim. Ele tem um canto que Você já ouviu falar? Já. E ele... Sim, eu vi um vídeo. Então, e ele tem tipo, sabe? Uma coisa assim. Esse finalzinho do canto é o que é mais atrativo para as fêmeas. E é o que é mais atrativo pro predador desses bichos, que é morcego e outros predadores. Então você tem de um lado, aumentando os machos que são muito sexys, morrendo muito, mas também deixando muito filhote. Então essas duas forças estão agindo nesse bicho. E eu sempre uso esse exemplo pra tentar mostrar, pra tentar fazer cair a ficha nos alunos de que tem mais de uma força seletiva agindo ali. E nem sempre elas agem no mesmo sentido. Elas podem estar sendo contrastantes. O resultado vai depender de outras questões ambientais no momento, densidade populacional, estratégias dos bichos. Por exemplo, saiu um estudo há pouco tempo que esses sapinhos, quando eles cantam em coro, tipo, vários sapinhos juntos ali, uma densidade grande cantando junto, eles mandam ver no chucks. Assim, manda ver, pra ser atraente mesmo. Porque se um predador vier, a chance de ser você o que roda é bem pequena. Tem uma galera ali cantando. Então, assim, você vê que tem estratégias comportamentais para lidar com questões tanto de seleção sexual quanto de predação. E isso é super complicado e é muito... Eu acho que é a parte linda da coisa, que a gente vai vendo que, nossa, isso funciona por causa disso, aí a gente tem que inserir essa camada aqui que envolve comportamento, aí tem que inserir essa camada que envolve filogenia. Eu acho lindo. Vai aumentando a complexidade, com mais fatores vão tendo. E isso para cada espécie. Tem alguns que, nem eu falei, as hipóteses teóricas elas servem como padrões gerais ainda. E ajudam muito a gente saber para onde começar e como olhar. Sim. Então, assim, não é tão caso a caso, tem umas regras gerais que valem, mas é bom a gente entendendo como essas coisas funcionam nas espécies que a gente está estudando. É sempre bom. Quando a gente está falando de indivíduos dentro de um ecossistema, né? É isso, eles não estão num vácuo, eles estão sempre interagindo com diferentes pressões, né? Com uma série de fatores que a gente tem que colocar nessa equação. E isso é tanto para indivíduos inseridos em diversos ecossistemas, tipos de ecossistemas, né? Que a gente tem, quanto se a gente for pegar o ser humano em si, se a gente for pegar, também é bem mais complexo, que a gente vai entrar aqui no episódio, né? Que... Envolve fatores sociais, econômicos, sim. são bem complexos. Comportamentais também, de novo, só que
Aí A gente até. foge um pouco do escopo Gente, do nosso episódio, ou do que a gente consegue, pelo menos, falar. no geral, é isso, né? Vai depender, né, de diferentes fatores. Então, por mais que a gente não vai entrar aqui, no ser humano vai incluir aspectos culturais, sociais, ambientais e uma série de outras coisas. E para indivíduos, né, dentro de ecossistemas naturais, isso também não é diferente. Vai incluir diversos também fatores que a gente tem que levar em conta. E essa conversa ela torna, eu acho que mais interessante ainda, quando a gente aciona o contexto, né? Por exemplo, das mudanças que os ecossistemas têm sofrido nos últimos... Mudanças, assim, mais aceleradas, né? E os ecossistemas têm sofrido. E se isso talvez, né? Mudança de clima, umidade, uma série de outros fatores, será que eles têm mudado o comportamento de seleção sexual em algumas espécies? O que a gente. O número de estudos acumulando sobre como essas mudanças estão alterando a seleção sexual agindo nas espécies, tá começando a mostrar pra gente que, de novo, não é tão simples. Mas vamos partir do princípio. A gente falou de escolha, parceiros ou competição. A gente começou falando daquela linha, e é real, é fato, que as fêmeas muitas vezes escolhem por qualidade do macho. Não sempre, mas escolhem. Vamos imaginar num ambiente em que essa escolha fica alterada por algum motivo. Você vai fazer com que ou aumentar muito o número de indivíduos, porque todos os machos vão conseguir copular, ou você vai aumentar muito o número de filhotinhos com problemas, porque estão nascendo filhotinhos de machos doentes ou coisas assim que não seriam escolhidos sem aquela alteração. Então, isso a gente saberia de forma teórica. O que a gente viu de forma empírica, alguns estudos em peixes já mostraram, por exemplo, que a gente tem sistemas de esgoto, mas ele é muito focado em tirar todos os resíduos sólidos e coliformes fecais. Mas ele não lida com a questão do que é químico, por exemplo, remédio. A gente ingere, né, também, porque muita coisa não consegue passar pelo tratamento PCPs, né? De água, não tira, né, não retira essa... Exato. Volta para a condição original da água. Exato. Então, o que eles têm encontrado, por exemplo, é feminização de machos, de peixes, por causa de anticoncepcional feminino na água. Porque tem muita mulher usando anticoncepcional e muito químico na água. Também já perceberam que a fluoxetina, que é aquele antidepressivo que a gente usa, reduz a variabilidade populacional de comportamento. Então, os bichos são muito menos diferentes entre si. É como se eles ficassem tudo meio padronizado em algumas outras espécies de peixe. O próprio poluição sonora tá alterando a comunicação de sapos. As fêmeas escolhem sapo por canto. Para aves, algumas aves conseguem modular a frequência do canto. Então, ok, mas sapo que não consegue, as bichas não conseguem escolher, não conseguem achar os machos. Então, a gente tá gerando alterações que, por enquanto, a gente tá só acumulando informação, né? Para algumas espécies pode ter alguma vantagem, para muitas delas altera de forma brutal a forma dessa seleção sexual entre machos e fêmeas. Isso tem potencial grande de alterar, de eliminar essas espécies, ou de mudar a capacidade competitiva dessas espécies. Lembrando que a gente tá falando de espécies que competem no ambiente, né? Uma pode se tornar uma que era a melhor competidora pode se tornar pior, ou a espécie, por exemplo, as mudanças no clima, de aumento da temperatura, tá mudando o pico de disponibilidade de recurso. Uma espécie de ave lá na Europa, elas faziam ninhais em regiões que tinha bastante frutinha durante uma época, e aí elas acabaram tendo que mudar a época, porque mudou a época que as frutas nascem, e agora elas estão mais expostas a predadores nessa mesma época, então elas estão morrendo mais. Então, assim, essas mudanças, elas estão gerando... Por enquanto, a gente está tentando entender exatamente o quão problemático é. Ainda está meio caso a caso, mas já saíram, acho que 2 trabalhos que tentaram revisar e acumular a informação que a gente tem até aqui. E tá para sair mais um agora esse ano. Então, vamos ver. É ainda muito inicial, né? Se a gente for pegar, porque estudos de comportamento, é importante a gente falar também que ele demora um tempo para ser feito, né? Sim. Então, não é uma coisa que a gente consegue observar, sei lá, em um mês, já consegue ter todos os dados e aí publicar e tudo mais. Então, é uma coisa que demora pra gente ter. Principalmente estudos em natura, que no caso você precisa avaliar toda uma população no ambiente natural deles. E aí, às vezes, você, que nem comentou da sazonalidade lá, tem espécies que mudam o comportamento ao longo de um ano inteiro. Aí você precisa ter todos esses dados de observação. Ou que nem no caso
Exato, que nem no caso dessa espécie de passarinho, o pessoal tinha essas espécies de aves migratórias que os pesquisadores têm dados de muitos e muitos e muitos anos. Então você sabe quando migra, para onde migra, qual a densidade de predador nesse local. Não é um trabalho que se faz em um mestrado ou em um doutorado, é um trabalho que vários pesquisadores vêm fazendo ao longo de 10, 15 anos. E aí a gente volta naquele ponto que é impossível não voltar de investimento em ciência, né? Pra gente entender o que está acontecendo com o ambiente, como que isso vai afetar a gente mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de polinizador, a gente precisa dos polinizadores para as próprias plantações que a gente consome. Café, por exemplo, parte da produção de café depende de polinizador. E a gente só vai ter esse conhecimento não só com sobrevivência. Seleção sexual, lembrando, é uma força seletiva. Ela existe e ela é crucial para que sejam gerados novos filhotinhos. Então, a gente esquece um pouco, é muito curioso, né, porque eu estudo sexo, tenho vários amigos que estudam, tenho a página de divulgação, e toda vez que eu falo, a minha página fala de sexo, as pessoas já acham que é basicamente Tirem as crianças da sala. É isso, é um pornô animal, entendeu? Conteúdo mais 18. É tipo isso, você por isso que o nome voyeur de animais coloridos é de acordo, porque é realmente o que as pessoas acham, assim, vocês ficam vendo animal fazer as coisas. A gente vê muito? Óbvio que a gente vê, inclusive no meu doutorado eu vi muito grilo, botei muito grilo pra copular, muito, assim, era basicamente um Xvideos de grilo, mas a gente tento sempre nos posts, a Dani no Twitter também, a gente sempre tenta reforçar a importância, tanto do ponto de vista de conhecimento teórico na área da ciência, que isso é importante por si só, a gente precisa acumular conhecimento do nosso mundo, por isso que a gente faz ciência, independentemente de ser aplicado ou não, quanto da parte aplicada, a gente precisa, para entender muitas das coisas que são úteis para o ser humano, passa por entender evolução, e entender evolução passa por entender sexo. Exato. E isso é muito difícil de convencer as pessoas, porque as pessoas têm aquela coisa quinta série, de falou de sexo. Mas eu gosto, eu faço várias piadas da quinta série. Veja, não tô criticando a quinta série. Porque, né, a quinta série que habita em mim, saúde que habita em todos. Exatamente por isso que eu tava rindo. Exato. Então, assim, tá tudo certo. Só que eu acho que é importante sempre mostrar também que é muito divertido, é legal fazer piadinha, dar essas risadas de quinta série, a gente se diverte. Mas tem todo um fator importante pra gente entender como funciona. Eu acho que essa questão das pessoas com os temas, né, que abrange o estudo, né, desde seleção sexual, a própria sexualidade humana, vai de uma coisa muito mais profunda social, né, de que a gente tem complicado. sofrido na sociedade como um todo, que afeta a questão de divulgação científica, afeta a questão do conhecimento, educação, né, enfim. É muito importante, como você falou, a gente ter esse investimento na ciência, porque é através deles que a gente consegue avançar em coisas que é importante para a sociedade como um todo, né? Eu vi até um estudo bem legal, faz um certo tempo, que saiu na revista FAPESP, que era, acho que, Clima da Sedução, e era um estudo que colocava um pouco mais de luz sobre a questão da janela reprodutiva, né? A relação do clima, variabilidade do clima, com a janela reprodutiva das espécies e se isso gerava maior competição ou não. E a partir desse estudo, que foi financiado e tudo mais, teve uma série de outros estudos com diferentes espécies, né? Porque geralmente o que a gente é muito comum a gente ver estudos de seleção sexual com mamíferos, né, animais de portes maiores. E esse estudo, eles focavam mais em invertebrados, e a partir dele que gerou, né, uma série de outros estudos com outros táxons, né, com outros grupos, e isso é muito legal. Não, muitíssimo interessante. Eu nem tinha ouvido falar, depois se você puder me manda, por favor. Que muito legal. É bem, bem legal, assim, falava dessa questão de como que muda, por exemplo, eles levavam em consideração, né, onde que a espécie se localizava, se era mais no trópico, se era mais... qual que é o tipo de clima, né, que aquela espécie tava. É o do Glauco, não é? Do Glauco Machado. Então eu sei, na verdade eu não vi esse trabalho de divulgação porque eu li o artigo de macroecologia. O Glauco foi meu orientador, né? No doutorado, então eu li o artigo. Não, se você falar que não sabe, aí já ia ficar... Não, pessoas que trabalham com sexo no Brasil, todo mundo se conhece, seleção sexual, porque assim, né? Não tem tanta gente assim no Brasil. Mas, não, eu li o artigo, eu tenho ele, porque eu lembro que eles comentaram que tinham feito a matéria de divulgação, eu não parei pra ler a matéria de divulgação, mas eu li o artigo, eu tô sabendo que é de macroecologia de seleção sexual, que de fato eles conseguiram fazer previsões de como
inclusive de dimorfismo sexual, Isso, é. relacionadas à variação no clima. Em locais em que tem climas muito mais quentes e úmidos, teria mais recursos, e aí os indivíduos competiriam mais. Enfim, tem toda uma série de previsões teóricas e eles encontraram na natureza exatamente coisas que corroboraram essas previsões. É bem bacana. É muito bacana. É um dos estudos que, a partir desse, né, do Glauco, que questionou essa coisa de o clima ele pode ter uma grande influência na janela reprodutiva, né? Porque as espécies reproduzem em determinado período, geralmente, né? Sim. Então, se você reduz isso com mudanças bruscas no clima, como a gente tem sofrido, isso pode afetar a competição até entre intra-espécies, né? Como esse artigo do Glauco, o que eu tava falando, a gente estava conversando no início sobre a importância de ter hipóteses teóricas claras para poder começar, inclusive, a olhar na natureza e ver se de fato o que a gente imaginava de ciência faz sentido. Tem que atualizar alguma coisa. Foi assim que as coisas foram caminhando. Os dados empíricos que eu trouxe sobre essas espécies, que a gente já sabe como as mudanças no ambiente, seja por poluição, seja por mudança no clima, trouxeram, seja por poluição sonora, alguns deles foram feitos pelo Bob Wong, não sei se vocês conhecem, ele é um pesquisador da Austrália, e ele tem focado exatamente nos efeitos de contaminação, principalmente química, como isso altera comportamento e morfologia de machos e fêmeas e como isso altera também a seleção sexual nesses grupos. Inclusive, uma das revisões, ele publicou uma revisão, inclusive, falando das vantagens, assim, quando os animais... Eu comentei, né, aquela ave que... Vantagens? Então, Sim. quando os animais exploram, de alguma forma, as mudanças antropogênicas. E aí ele publicou uma revisão sobre isso. Porque é importante falar. É importante falar, inclusive para entender o que está acontecendo. A gente precisa saber de todos os lados, né? Positivo e negativo. Porque até o lado positivo para essa geração pode ser negativo no futuro. Tem alguns passarinhos, por exemplo, que eles já viram que a mesma espécie, quando vive perto de áreas urbanas, eles são mais bocó, porque eles estão acostumados com barulho, então não se liga muito se tiver algum predador ou alguma ameaça próxima. Os que vivem no campo são muito mais agressivos e reagem a predadores, isso tem vários efeitos. Então é bem importante a gente entender, desde a parte teórica, o que a gente pode prever, como o Glauco fez. Eu lembro que o trabalho dele mapeou essas micro-regiões climáticas, considerando temperatura, umidade e tudo mais. Habilidade do clima, né? Exato. E aí conseguia ter noção de, se essas condições climáticas geram esse tipo de padrão, se mudar, o padrão vai mudar também. Como esses estudos empíricos que a gente encontra em outros e isso é um problema, por exemplo, para espécies muito sensíveis, né? Então, quando a gente fala de anfíbios, essas alterações do clima provavelmente vai ter um impacto negativo, né, na espécie. E é por isso que esses estudos eles têm sempre que estar rolando e tem sempre que estar sendo fomentado, justamente para a gente entender qual que é o parâmetro, né, frente ao que a gente está enfrentando atualmente, como que isso vai afetar as espécies, porque a gente depende das espécies para manter os ecossistemas. Então é toda uma relação causal aí, né? Precisa ter esses estudos, então é bem, bem bacana. Esse do Glauco eu achei muito massa o que ele fez. É incrível esse trabalho. É muito... Deixa de recomendação aí pra quem quiser. Sim, deixa o link depois pro pessoal. Tá falando... Porque não são assuntos simples, né? Quando a gente relaciona mudanças do clima, impactos antrópicos, né? Com os ecossistemas. E muito menos com sexo, né? Eu tava aqui muito menos com sexo. Eu tava aqui pensando, tem uma espécie de abelha, que é um estudo até meio clássico, que eu também uso em aula, que é a bombos terrestres, é um estudo publicado em 99, que mostrou que fêmeas poliândricas, né? Fêmeas que copulam com vários zangões antes de montar a colmeia delas, acabam gerando colmeias com mais sucesso. Por quê? Porque machos diferentes têm diferentes resistências a tipos diferentes de parasitas. Então, se ela copula só com um macho, e aí ela faz a colmeia dela, ela vai utilizar aquele esperma por toda a vida. E se todos os filhotinhos tiverem o mesmo tipo de resistência a certos tipos de parasita, e aparecer um parasita novo, ela perde a colmeia inteira, né? Todo mundo morre. Se ela copulou com vários machos, ela vai utilizar o esperma de vários machos, enquanto ela for gerando, né, os operários. E se aparecer um parasita, os indivíduos que forem suscetíveis morrem, mas os outros, se forem resistentes, sobrevivem. Então, no caso dessa abelha, poliandria, que a gente tá falando de inversão de papéis e tudo mais, uma fêmea copular com muitos, muitos machos, aumenta a chance dela ter colmeias de sucesso. E aí essa taxa de encontros de fêmeas e machos, ou a disponibilidade de fêmeas e machos, pode ser altamente alterada
por alterações ambientais. Uhum. Como vocês já citaram de outros trabalhos e tudo mais. E aí a gente já consegue fazer logo o pulo para nossa espécie, né? A gente precisa de abelhas, senão não tem comida. Então você vê que a gente coloca o sexo, depende de uma interação entre macho e fêmea, que pode depender da disponibilidade de indivíduos no ambiente, que vai depender do tipo de ambiente, da qualidade do ambiente, e isso tudo é diretamente importante para nossa produção de comida. Essa estratégia que você comentou é para aumentar a variabilidade genética dessa população, né? Exato. Isso me lembra, isso aí já comentando, voltando na questão da conservação, em que alguns institutos ou até os zoológicos que acabam fazendo esse revezamento de indivíduos de um para o outro para tentar uma cópula bem sucedida, para assim aumentar a variabilidade de alguma espécie, por exemplo, que está em risco de extinção. Sim, lembrando que os zoológicos sérios e bem, né, Com certeza. estruturados são super importantes para a conservação também. Mas a gente tem um episódio disso, logo no começo a gente gravou um episódio sobre cativeiro, problema ou solução, né? Nossa, que legal. Então, A gente comenta sobre o papel desses centros e de zoológicos de verdade mesmo, né? Bem legal. Os sérios. é bem legal, recomendo aí pra galera que quiser voltar lá. Episódio 3 nosso, então fica aí de recomendação também. E eu acho que a gente falou bastante, né? Conversa Eu falo fluida. bastante. Se vocês deixarem, eu vou falando. Daria pra continuar falando até amanhã. Mas eu acho que deu pra gente ter uma conversa boa, assim, né, sobre os principais pontos da seleção sexual. E eu acho que rendeu bastante. Eu queria agradecer a sua colaboração com a gente, Érica, porque foi muito bacana. Ai, gente, eu que agradeço o convite. É sempre legal conversar sobre o tema, falar um pouquinho mais. E aí eu deixo meu e-mail, minhas redes sociais, o próprio Voyeur, tem lá a caixinha de mensagens. Se o pessoal quiser entrar em contato, estou à disposição. Deixem de seguir ela, gente. É um material bem interessante. E não precisa tirar as crianças da sala. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite. E boa madrugada.